partir de agora a gente está gravando, retornando o nosso estudo. E olha que legal, gente. O livro, né, do Boa Nova, ele tem 30 capítulos. Eu não programei, mas ano passado a gente parou exatamente no meio. A gente parou no capítulo 15. Eu percebi isso domingo, quando eu fui ver qual o capítulo que tinha parado, né, para poder preparar o nosso estudinho. Aí eu vi, a gente parou exatamente no meio. E, ó, já estou começando a preparar o estudo para quando a gente terminar, viu? Que então daqui a 15 capítulos a gente termina o Boa Nova, mas a gente vai dar continuidade a esse grupo de estudo das obras doutrinárias, né? Aqui nesse mesmo horário. A gente não vai parar, tá? Mas entre um livro e outro tem uma confraternização, né? Oi? Entre um livro e outro tem uma confraternização. Tem que ter, né, Francisco? Olha o Francisco festeiro. Mas olha só, mas tem uma prenda para poder ter a próxima confraternização, hein? Aquele empadão da Lélia, todo mundo adorou. Isso! Quem não vê, ó, vocês trazem o empadão e eu levo meu salpicão de jaca. Vamos lá, amores. E quem não conseguiu vir na nossa confraternização, vem uma próxima, né? Que foi muito boa, muito legal. Então, vamos lá. Hoje, quem que entrou aí agora foi a Lu. Oi, Lu. Boa noite, Lu. Bom, relembrando, né? Eu gosto sempre de falar. Esse nosso estudo, eu trago o resumo, eu trago as minhas pesquisas, mas é um estudo feito por todos, né? Contribuições de todos, reflexões. Muitas reflexões de vocês, às vezes, passam despercebidas por mim, vocês acrescentam muito. Então, a qualquer momento, relembrando que vocês podem pedir para abrir para falar, para perguntar, para colocar, para questionar, para consertar o que eu falar. Então, fiquem à vontade, tá? Carlinha está entrando. Olha a Carlinha aí. Carlinha está lá no Bem Bom da Praia. Vem dar um confere. Então, vamos lá, Carlinha, enquanto a Carlinha está conectando o áudio dela. Hoje, então, nós vamos entrar no capítulo 16, o testemunho de Tomé. Oi, Carlinha. Tudo bem, meu amor? Boa noite, amiga. Tudo bom? Tudo bem, e você? Estou aqui participando com vocês. Tá, o quê? Não entendi. Fala de novo. Deitadinha aqui, descansando da praia. Foi um dia difícil. Oh, meu Deus, descansando da praia, para matar a gente. Muito difícil o dia. Aí, tô aqui com vocês também. Oh, vida difícil, né? Quem Pois tem que descansar da praia que tá com a vida muito difícil. Eu tô descansando do trabalho. Merecimento, né, amiga? Vamos lá, amiguinha, a gente está entrando no capítulo 16 hoje, tá? E o capítulo 16 é o testemunho de Tomé. Bom, Tomé tem aquele ditado popular, né? É igual Tomé, tem que ver para crer. E da onde que saiu isso? Né? A gente já conhece um pouquinho de Tomé. Tomé era aquele discípulo que tinha o pensamento muito ativo, né? Puxava muito tudo para a razão, questionava muito. É bom questionar? É bom questionar, né? Um dos pilares do espiritismo, né, trazido por Kardec, é justamente você confrontar a razão. Confrontar com a razão, né, aquilo que lhe é posto, é a gente pensar, né? Só que não pode, né, nada em excesso, nada sem limite, nada sem equilíbrio é bom, né? Então, a razão, né, o pensamento, ele não deve criar uma barreira para o sentimento, né? Para os sentimentos que vêm do coração, porque senão você cria uma barreira para a própria fé, né? Até porque, várias vezes no Livro dos Espíritos, os espíritos colocam assim para as perguntas de Kardec. Isso vocês ainda não têm capacidade de entender. Isso nem a gente tem o conhecimento. Isso
vocês vão saber mais na frente. Então, tem coisas, né? Acho que a gente já tem informação suficiente, a gente vai ver aqui que a gente tem outras ferramentas suficientes para já entregar a nossa fé, o nosso coração a Deus, né? Mas vamos lá, vamos prosseguir, é só uma introduçãozinha. Conta a narrativa de Marcos. O que é isso que Humberto de Campos está falando? A narrativa de Marcos, que voltando Jesus de uma de suas excursões, se encaminhou para o território de Dalmanuta, onde vários fariseus se puseram a discutir com ele para experimentá-lo. Conta a narrativa de Marcos, Humberto de Campos, para quem gosta de ler, e eu aconselho sempre, anotem, né, os versículos que a gente passa por eles e depois vai lá no texto dos evangelhos e dá uma lidinha para ver como é que está lá, né? Então, de acordo com Marcos, na tradução, na Bíblia, tradução do Haroldo Dutra, que é uma das Bíblias que eu uso para estudar, está no capítulo 8, Sinal do Céu. Está lá essa passagem. Olha como é que está lá essa passagem. Os fariseus, agora eu estou lendo a Bíblia, tá? Texto do Evangelho de Marcos. Os fariseus saíram e começaram a debater com ele, Jesus, testando, procurando da parte dele um sinal do céu. Então, essa passagem aqui... A Elza entrando aí. Essa passagem aqui, que Humberto de Campos trouxe para a gente, inicia nessa passagem aqui do próprio Evangelho. Relembrando, quem eram os fariseus? Quem se lembra do nosso estudo lá do testemunho de Nicodemos, né? Que foi antes a lição de Nicodemos, né? Quem se lembra desse nosso estudo? Quem participou? Quem não participou, vale a pena olhar a gravação lá desse estudo, porque lá a gente foi buscar entender quem eram os fariseus. Porque, como eu falo sempre, né, para a gente poder entender a mensagem ela não é literal, né? A gente precisa entender muitas palavras, a gente precisa entender costumes, a gente precisa ter um conhecimento um pouquinho maior, um pouquinho amplo, para poder entender a passagem na sua profundidade, né? E quando a gente estudou lá a lição de Nicodemos, a gente foi ver quem era Nicodemos e quem eram os fariseus. E se vocês se lembram, né, a gente viu que o próprio Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no início, lá na introdução, ele traz, né, respeitando essa necessidade de entender as palavras, né, o contexto, o significado das palavras, ele traz várias palavras e explica o que eram aquelas pessoas, né, aquelas funções. Então, ele fala sobre os escribas, sobre a sinagoga, sobre os essênios, saduceus, e fala sobre os fariseus, né? Sem entrar muito, porque a gente já entrou lá na lição do Nicodemos, os fariseus eram uma parte dos judeus, né, que era muito dada, muito ligada à literalidade dos textos da Torá. E o que era a Torá? Torá eram os 5 livros, né? São os primeiros 5 livros da Bíblia hebraica. Eram os livros que os judeus estudavam, né? E os fariseus, eles eram muito agarrados à letra, né? E foi tudo que Jesus veio revelar para a gente, na segunda revelação, de que a gente precisava não se prender muito à letra, né? Mas que a gente precisava se prender ao espírito, à mensagem, ao que o que estava escrito ali queria trazer ao nosso coração. Mas os fariseus, eles tinham um comportamento queriam dominar ali o pensamento. Então, eles eram muito pegados à lei. E a gente viu, né, tirando por Nicodemos, que eles perceberam, né, eles não eram burros, muito pelo contrário, eram muito estudiosos, doutores da lei. Eles perceberam que Jesus, de fato, tinha um poder, tinha uma comunhão com Deus.
ele era, no mínimo, um novo profeta, né? E queriam trazer Jesus para junto deles, para junto do poder, porque eles eram assim também com o poder de Roma. Então, assim, dando uma apanhada para entender quem eram os fariseus. E eles tentavam o tempo inteiro testar Jesus, né? Porque Jesus não se rendia a isso, né? E é um pouco disso que a gente vai ver aqui. Entre a mostrar, quem quiser abrir o microfone, perguntar, falar, colocar, tá? Se eu falar muito rápido, não ficar claro alguma questão, só perguntar. Entre mostrando a dor que lhe causava a incompreensão ambiente, olha, poucas vezes Humberto de Campos narrou para a gente sentimentos de dor, de tristeza de Jesus, né? Esse aqui é um deles. A dor que lhe causava a incompreensão ambiente, o mestre exclamou com a sua energia serena: por que pede essa geração um sinal do céu? Interessante que essa parte da... Ih, alguém caiu. Que essa parte da dor, inclusive, está aqui na narrativa do Evangelho de Mateus. Olha como que Mateus colocou aqui. Depois desse trecho que fala que os fariseus saíram a testar ele, no versículo 2, no segundo versículo desse capítulo, que é o 12, Mateus coloca assim, ó, suspirando profundamente em seu espírito, diz. Então, essa foi a forma que Mateus colocou para dizer que Jesus suspirava, né? Como quem diz, meu Deus, né? Meu Pai, me ajuda, me ampara. Então tá, e aí Jesus falou, por que essa geração pede um sinal do céu? E aí eu vou lançar para a nossa reflexão íntima a nossa primeira perguntinha. Será que foi só aquela geração que pedia um sinal do céu? Será que a gente ainda hoje pede, questiona Jesus, até Deus, pedindo um sinal para a gente, da sua presença, do seu amparo? Será que isso ficou só naquela geração? Marcinho abriu o microfone, vai falar, Marcinho? Eu não botei a mãozinha. Eu acho que é todo dia e todo mundo. Até hoje. Diversas formas, né? Por diversas formas, eu acho que a gente ainda questiona, né? Por que está acontecendo isso? A pandemia estava acabando, voltou tudo de novo. Meu pai, o que é isso, meu pai? Vamos lá. Era frequente buscarem o Messias com a preocupação exclusiva do maravilhoso. Essa também é uma questão dos nossos dias ainda, né? Carlinha, fala, meu amor, pode falar. Eu estou aqui pensando, né? Quantos de nós, espíritas, buscamos o fenômeno? Justamente. Ainda buscamos muito, né, o fenômeno. Temos que ver, né? Muitos vão para a casa espírita. É isso maravilhoso aí, né? A gente entende o fenômeno como o maravilhoso que está falando, né? Quantos de nós precisamos do fenômeno? Você olha assim, vai ver quantas pessoas tem na evangelização, meia dúzia. Vai ver quantas pessoas querem trabalhar no trabalho mediúnico, bota um montão. Aí você vê, a gente é coisa. Exatamente. Muitos chegam na casa espírita quando não conhecem, né, e vão para conhecer, buscando, né, ver, buscando uma resposta, buscando várias questões, né, ligadas a essa de ver mesmo com os olhos, né, a coisa acontecer. Mas quando chegam na casa espírita e se deparam com a mensagem de que tem que estudar, de que tem que fazer a reforma íntima, fica tudo muito difícil, né? E muitos não conseguem ficar, porque
não tem nada visual, não tem nada maravilhoso. Muito pelo contrário, né? A parte, como a Carlinha falou, a parte da mediunidade numa casa espírita, ela é um trabalho como outro qualquer. É um trabalho de acolhimento. É um trabalho para acolher os nossos irmãos que estão no outro plano. Não é um espetáculo, né? Não é uma comprovação, vamos lá ver para ver comprovar se realmente o espírito existe. Não existe isso. E aí chegam na casa espírita e tem estudo, 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 estudo. Reforma íntima, aí não dá para mim. Preciso de uma coisa mais forte. Enfim, vamos lá. Era frequente buscarem o Messias com a preocupação exclusiva do maravilhoso. Alguns exigiam milagres mais extravagantes, não bastava, né? E essa passagem que está aqui deles tentando, né, o Cristo, ela está, gente, no Evangelho de Mateus, seguida a passagem que ele multiplicou os pães e os peixes. Né? Que tem aquela multidão faminta seguindo ele há vários dias, e ele multiplicou os pães e multiplicou os peixes. Jesus curava todos os dias ele curava. O último capítulo do Evangelho de João, e no início do capítulo do Boa Nova, né, João fala, se tudo que o mestre fez fosse colocado em papel, não haveria livro no mundo que suportasse. E ainda assim, eles queriam uma demonstração. Fala, Arthur, pode falar. Fala com calma para não tossir, hein? Eles estudavam o Torá, não é isso? Isso, eles estudavam a Torá, que a Bíblia hebraica. A Bíblia. E nessa Bíblia não estava escrito tudo que o Messias iria fazer quando chegasse? Sim, estava descrito. Os milagres, as curas. Sim. Né? E até esse momento aí, o Jesus já não tinha feito várias coisas que estava escrito? Sim. E eles sabem disso, sabiam disso, né? O único checklist que faltava para eles constatarem que Jesus era o Messias era a paixão dele, era o Calvário, né? Era a sua crucificação, que também está descrita, né? Principalmente lá em Isaías, né? Tem Salmo, está descrito, e eles sabiam disso. Eles estavam percebendo já isso. Mas, na verdade, eles queriam, né, na maioria das vezes, tentar Jesus ali, porque, por exemplo, uma briga que eles tinham muito grande com Jesus, né? O sábado. Era proibido fazer qualquer trabalho no sábado, né? Era proibido fazer cura no sábado. E Jesus, né, não estava nem aí. Jesus fala, não é isso. Vocês não compreenderam o que está escrito lá. Eu não vou deixar de acolher um dos meus, eu não vou deixar de curar, porque é sábado. Então, eles tentavam testar, né, Jesus também para ver se ele caía em erro, né, para falar, não é o Messias, né, não sabe da lei, não sabe o que está dizendo. Então, vários eram os motivos, apesar deles perceberem, sim, que Jesus já tinha dado indícios suficientes que era o Messias previsto lá pelos antigos profetas. Mas eles não queriam ver, né? Que isso significaria eles perderiam o poder deles, né? Não é isso, Arthur? O principal, né? É perder o poder. Não queria. O principal que eles temiam era perder o poder deles. Por isso que eles não... E tramaram tudo o que tramou, né? Vamos lá, vamos prosseguir. De todos os discípulos, e vai falar de Tomé. Era Tomé o que mais se preocupava com a dilatação que lhe parecia necessária na zona de influenciação do Senhor junto dos homens considerados mais importantes e mais ricos,
não raro insistia com Jesus para que atendesse às exigências dos fariseus, bem aquinhoados de autoridade e de riqueza. Então, o que Humberto de Campos está trazendo aqui para a gente? Tomé, levado muito, né, pela questão do raciocínio, arquitetando o pensamento, a melhor forma, assim como fez Judas também, né, que caiu em erro, achando que conseguiria ali tramar uma forma de levar Jesus mais rápido ao poder. Todos dois, né, com um pensamento voltado muito para a razão e não deixando o coração se ampliar para penetrar o verdadeiro sentido da mensagem de Jesus. E aí, Tomé, Humberto de Campos está falando aqui para a gente, de todos os discípulos, ele era o que mais se esforçava para fazer com que Jesus aceitasse, né, se relacionar com os poderosos da época. Naquele dia, não raro insistia com Jesus para que atendesse às exigências dos fariseus mais aquinhoados. Naquele dia, de breve repouso em Dalmanuta, o mestre descansava na choupana de um velho pescador de nome Zacarias, quando o discípulo surgiu inesperadamente reclamando a sua atenção, exatamente nesses termos. Tomé falou para Jesus, que estava lá descansando um pouquinho. Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejam um sinal de vossa missão divina. Reparando que Jesus guardara silêncio, Tomé continuou a falar, desejoso de acender entusiasmo em torno do seu alvitre. São altos funcionários de Herodes, em companhia de doutores de Jerusalém, que excursionam por estas paragens. Além disso, estão acompanhados de patrícios, ou seja, a nata da nata, né? Acompanhados de patrícios romanos interessados em conhecer o lago, as suas aldeias mais influentes. Esses viajantes ilustres fizeram-me portador de um convite atencioso e amável. Olha só, atencioso e amável, né? Duas ilusões também. Pois vos esperam em casa do centurião Cornélio Cimbro. A garganta também está arranhando de vez em quando. Jesus, entretanto, olhando aqui do livro, Jesus, entretanto, depois de longo silêncio, imagina, Tomé deve ter infartado, né, nesse longo silêncio. Depois desse longo silêncio, no qual pareceu examinar detidamente a atitude mental do interlocutor, Jesus, né, penetrando ali no íntimo daquele espírito, captando, percebendo, provavelmente percebendo, inclusive, conseguindo penetrar, né, tendo a percepção daqueles que falaram com ele, né? Perguntou com serenidade, mas em tom algo doloroso. Que desejam de mim? Mais uma daquelas perguntas de Jesus que parecem óbvias, né? Porque Tomé havia acabado de explicar o que eles queriam, e Jesus novamente pergunta, né, o que eles querem de mim. Parece uma pergunta óbvia, mas, na verdade, a essência dessa pergunta, como de várias perguntas que Jesus fez, não só para aquele discípulo, não só para aquela época, não só para aquele contexto, mas para a gente refletir o que nós desejamos de Jesus. A gente comentou aqui no início, a Carlinha me ajudou, acrescentou, que até hoje a gente às vezes busca um sinal dos céus, né? Busca um sinal de Deus, busca uma explicação, né? Busca o maravilhoso. O que a gente quer de Jesus na verdade? O que a gente busca e o que a gente, na verdade, deveria buscar? Essa é a essência da pergunta de Jesus. Para Tomé, para todos esses poderosos e para a gente. E aí Tomé continua, né? Na empreitada dele.
Querem conhecer-vos, mestre, replicou o apóstolo, mais confortado. Não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai. Redarguiu Jesus com tranquila firmeza. Não é necessário mais, né, que a gente veja Jesus voltar, né, como muitos esperam ainda, na ignorância de achar que Jesus um dia saiu, né, de perto da gente. Não é necessário a gente ver, né, para que a gente perceba ou sinta a presença dele desde sempre ao nosso lado. Olhando as obras do mestre, né, lendo os textos do evangelho, as narrativas dos espíritos trazem para a gente, penetrando na essência, né, da vida, do que foi a vida do mestre encarnado, e lá eles estavam contemporâneos, né? Estavam vivendo ali, no momento que Jesus estava aqui na Terra. Tudo que chegava até eles, né? Ainda era necessário que eles vissem com os olhos? Não, né? Não sei se vocês... quem aqui já leu Paulo Estevão, mas Estevão, que estudava, era um judeu, né, que estudava os livros do Antigo Testamento, lia essas passagens que o Arthur citou, falando do Messias, do seu amor, do que ele viria fazer. Quando Jesus, quando tem todo esse acontecimento com Jesus e ele é preso, crucificado e tal, Estevão estava preso, né, numa galera, que eram os navios. Então, quando ele consegue sair, né, tem toda a história lá, que ele vai para a casa do caminho, se encontra com os discípulos. Quando ele começa a ouvir os discípulos falarem, né, Pedro, sobretudo, falar, pregar, quando ele entende que é aquele Messias que ele também esperava, ele fala, mas como assim? Ele já veio? E aí eles falam para ele, sim, e aí contam para ele o que aconteceu. Estevão não esteve com Jesus. Não viu Jesus curar. Estevão conhecia Jesus, né? Lógico, é um espírito, um grande, né, enviado. Mas ele ali naquela encarnação, ele não titubeou. Ele não teve dúvidas de que aquele Jesus que falavam era o Messias prometido pelos antigos profetas. Então, ele não precisou ver Jesus, né? Ele já vivenciava os ensinamentos que estavam lá na sua maior pureza. Não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai, disse Jesus com tranquila firmeza. Mas Tomé insistiu. Mestre, mestre, escuta meu conselho, mestre. Que será do evangelho do reino e de nós mesmos sem o apoio dos influentes prestigiosos? Acredita na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo? Gente, aqui, eu paro, né? Quando eu li esse texto, esse trecho, eu falei, meu Deus, como que a gente até hoje consegue ainda pensar que a reforma do nosso planeta, que a organização perfeita, exemplar, está na mão dos poderosos. Como que a gente ainda consegue pensar que, para organizar, né, equilibrar a paz universal, o amor, vai estar na mão, né, que essa empreitada está na mão de quem tem o poder. Quem tem o poder só quer o poder. Então, não é através desses homens, né, que teriam, mas não têm, a missão de trazer a paz, que a gente vai ter a paz. Porque quem está no poder, dessa forma, quer o poder. Então, a briga que a gente tem hoje, achando que o que vai trazer a vida qualitativa, direitos humanos, direitos iguais, todo mundo sendo olhado, quem está na política, a gente está dando soco em ponta de faca.
Vamos ver o que Jesus está falando aqui, ó. Gente, quem quiser se colocar, com isso que eu estou falando, pode se colocar, tá? Acreditas na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo? Olha o que Tomé está falando para ele. Mostrai-vos a esses homens, revelai-lhes o vosso poder divino, pois, ao demais, eles apenas desejam conhecer-vos de perto. Tomé, exclamou o Senhor com energia, Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas. Esse é o meu compromisso. Ponto final. O meu compromisso como governador do planeta, como Messias, como Cristo, é trazer a mensagem de Deus. Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais. Não é isso que Jesus quer. Não é isso que quem tem a humildade de saber que está aqui para lutar pelo amor quer. Não quer reconhecimento nem homenagem pessoal. Os maiores discípulos do amor do Cristo trabalharam incessantemente, entregaram suas vidas, inclusive, né? Temos muitos, sem exigir nenhuma homenagem pessoal, muito pelo contrário. Porque quem já conseguiu compreender a mensagem sabe que é se anulando, né, em nome do Cristo, que a gente vai verdadeiramente caminhar com Deus. O maior exemplo que nós tivemos, né, para mim, né, aqui no nosso Brasilzinho, foi o Chico. Como que aquele enviado do Cristo anulou a sua própria vida em todos os sentidos em prol do trabalho do próximo, em prol do amor ao Cristo, em prol das mensagens da espiritualidade maior. Nunca, muito pelo contrário, nem gostava de ser elogiado, enaltecido, nunca gostou. Tinha a exata consciência do seu lugar. Apenas tenho comentado a todos que se amem reciprocamente através da vida. E, desfazendo as ponderações descabidas do discípulo, continuou. Julgas, então, que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo destinadas à renovação pela morte nos eternos caminhos do tempo. Se o evangelho fosse uma causa dos homens perecíveis, as nossas verdades seriam tão mesquinhas quanto as suas edificações precárias do mundo. Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia? Quem será, desse modo, o mais forte e poderoso? Né? Hoje eles têm o poder. Hoje eles estão no poder. Né? Um poder, uma posição concedida por Deus. Mas poder mesmo, só Deus. Deus, que é o Pai de sabedoria infinita, na eternidade da sua glória, ou um César romano, ou um governador, ou um administrador do Estado, ou qualquer um que seja, na eternidade da sua glória, ou um César romano, que terá de rolar do seu trono enfeitado de púrpura para o pó tenebroso da sepultura, né? Ou seja, Tomé, minha missão é com Deus. Eu estou aqui com Deus. Não quero honrarias, não quero me vincular a questões de poder. O meu evangelho não é esse, o meu reino não é esse. Eu estou com Deus, que é o maior poder de todos. A mim, então, só importa que vocês se amem. Tomé estava ali, né? Surpreso e triste, né? Com o egozinho dele ali meio partido. Poxa vida,
Não vou chegar lá com o mestre, mostrar o mestre para todo mundo. E aí ele acrescentou comovido: mestre, eu compreendo as suas observações divinas. No entanto, esses forasteiros desejavam apenas um sinal de Deus nos céus. Ele insiste com um sinal de Deus nos céus. E aí Jesus fala assim: Tomé, se são incapazes de perceber a presença de nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? Perguntou Jesus com todo o vigor da sua convicção. Se os pais da terra sabem que sem o seu esforço, ou alguém que lhes substitua na frente da família, não seria possível o desenvolvimento de seus filhos, ou seja, se um simples pai da terra sabe que a sua família precisa que tenha alguém ali provendo, dando a subsistência, trabalhando para colocar comida, né? Sabe que precisa ter alguém suprindo isso tudo? Que se refere à assistência material, contudo, os homens do mundo encontram a casa edificada da natureza, com a exatidão de suas leis, e timbram sempre em negar a assistência da providência divina. O que ele está falando? Tomé, olha para o mundo, olha para os mares, olha para as frutas fornecidas pela natureza, olha para essa natureza exuberante, olha para essa fauna, olha para esses animais, olha para tudo que há, olha para o oxigênio que você respira, olha para a perfeita harmonia da natureza, olha para o sol que nasce e se põe, olha para a lua que está sempre ali à noite iluminando, olha para isso tudo, que é mais sinal de Deus do que isso. Vai, Tomé, Jesus fala, vai, Tomé, e diz-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se encontrem satisfeitos e confortados na terra. Olha essa fala de Jesus. O evangelho do reino não se destina aos que se encontram, aí eu acrescentaria aqui, ilusoriamente satisfeitos e confortáveis na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram uma vida melhor. Destina-se àqueles que, seja pela dor ou seja pelo amor, já despertaram para a verdadeira luz que eu trago para vocês. É para esses simples e humildes, sofredores, que eu trago o meu evangelho. Quem acha que está legal com o poder, quem acha que se vinculando ao poder é que vai conseguir fazer as construções divinas, deixa eles. Deixa eles, porque o tempo deles vai chegar. Tempo de despertar, tá, gente? A gente costuma ouvir essa frase, o tempo dele vai chegar, a hora dele vai chegar, e soa com um pouco de mágoa, de raiva, de vingança, né? Mas a hora vai chegar, quer dizer o despertar do espírito, viu? Uma hora, porque a lei é de progresso e todos vão progredir, uma hora esse espírito vai despertar. Como a gente vai ver o despertar de Tomé, viu? Aqui ainda nesse capítulo. Ante a firmeza das colocações de Jesus, o apóstolo não mais insistiu. Ainda, porém, interrogou hesitante o mestre. Mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Como mostrar que nós somos discípulos? Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado, explicou Jesus, vale mais do que um sinal imenso do céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. Um ato de amor, um ato de caridade,
uma consolação que você faça já é um sinal de que você verdadeiramente está em comunhão com Deus. Porque essa é a mensagem de Deus. É isso que Deus almeja da gente. É essa mensagem que o Cristo veio trazer. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Olha a obra do Chico, gente. Quem mais, né? Tivemos muitos outros, né? A gente pode ficar aqui citando, mas eu tenho um carinho especial pelo Chico. Chico exemplificou isso, a exaustão, até o seu último suspiro da vida. Quem, olhando para o Chico, o Marcos, meu marido, costuma falar, o Chico está acima do espiritismo. O Chico foi reconhecido, né, por muitos, né, que nem eram espíritas, nem aceitavam o espiritismo. Até hoje eu escuto, às vezes, em alguns programas, falar, não sei muito bem esse negócio de espiritismo. Não, mas o Chico Xavier era um exemplo de amor, sim, caridade ao próximo. Olha isso, isso é o exemplo que Jesus está falando aqui para Tomé. Esse é o sinal do cristão em comunhão com Deus. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostre que sabe alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherá resultado. Porque tem coração que no sofrimento não quer ouvir teoria. Tem coração que na hora do sofrimento quer apenas um abraço, quer apenas um aperto de mão, quer apenas uma prece junto. Porque no sofrimento mesmo, a gente não consegue muito ouvir, a gente quer ser abraçado, a gente quer ser acolhido. O nosso sinal é o do amor, que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias, Tomé. Creia, Tomé, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. A gente precisa reler essa frase aqui umas 3 vezes para entender a mensagem dela. Não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer. O mal que a gente deixar de propagar, a vibração negativa, né, de inconformismo, de ódio, de mágoa, de rancor, no âmbito das suas falsas grandezas. Bom, passou esse dia, né, e desde então, Tomé reformou sua concepção sobre a mensagem do céu, no capítulo dos milagres. Neste capítulo dos milagres, do que é visível aos olhos, Tomé reformulou. Não conseguia escapar pequeninas indecisões em matéria de fé. A fé dele ainda era vacilante. Não podia excluir de sua imaginação o desejo de uma vitória ampla e fácil do evangelho pela renovação imediata do mundo, né? E a gente fala, meu Deus, que hora que vai ser essa transição planetária, meu pai? Que horas que a gente vai passar de planeta de provas e expiação para planeta de regeneração? Mas está demorando muito. Parece que está tudo bagunçado. A gente já queria para ontem, né? Mas o esforço que a gente faz para isso é pequenininho, pequenininho. A gente quer um grande acontecimento, mas o nosso esforço está pequenininho. E Tomé, o que ele queria ali, a renovação rapidinha do evangelho, do reino de Deus. Vamos construir logo esse negócio aí, mestre. O mestre foi preso, Jesus foi preso. Com exceção de João, que se conservava junto de sua mãe, mãe de Jesus, todos os discípulos se afastavam espavoridos. A gente vai ver isso nos próximos capítulos. João foi o único que continuou ali do lado de Jesus e ao lado de Maria. Aliás, foi ele que foi buscar Maria, né, para saber o que estava acontecendo e participar ali dos últimos momentos do seu filho. Na hora do Calvário, disfarçando-se então, de maneira a tornar-se
irreconhecível, a fim de se livrar das iras da multidão. O que Humberto de Campos está falando aqui para a gente? Eles eram pescadores, né? E tinham vestimentas características de galileus, de pescadores, e ali eles estavam em Jerusalém. Jerusalém era um grande centro, né? E pelas roupas, né, se conheciam, né, os discípulos, as pessoas. Então, ele trocou a vestimenta dele, se colocou ali na multidão para não ser reconhecido. Ele não queria ser reconhecido como discípulo de Jesus, que estava sendo crucificado. Rompeu a massa popular e aproximou-se do Messias, que caminhava sobre a cruz a passos vacilantes, seguido de perto pelos soldados que o protegiam contra os ataques da febre. Sentiu que uma grande angústia lhe dilacerava as fibras mais delicadas da alma. Contudo, seguiu sempre, até que o madeiro se ergueu. A cruz, né, de Jesus se ergueu, exibindo o sentenciado sob os raios do sol claro, no topo de uma colina, como para apresentar espetáculos à vista do mundo inteiro. Então, Jesus ali acompanhou o Calvário de Jesus, atormentado com aquilo, sem compreender o que estava acontecendo, como a maioria dos discípulos, mas tentou, de alguma forma, seguir ali, sem ser reconhecido, Jesus de perto. Tomé contemplou... Não está dando para ler ali em cima. Tomé contemplou fixamente o mestre e notou que o espírito se lhe mantinha firme. Ele conseguiu chegar um pouco perto da cruz, onde Jesus se encontrava, e percebeu que a fisionomia do mestre ainda era serena. Não obstante o martírio daquela hora, não refletia senão o amor profundo que lhe conhecera nos dias mais lindos e mais tranquilos. Seus pés, que tanto haviam caminhado para a semeadura do bem, estavam ensanguentados. Suas mãos, generosas e acariciadoras, eram duas rosas vermelhas, gotejando o sangue do suplício. Sua fronte, em que se haviam abrigado os pensamentos mais puros do mundo, se mostrava areolada de espinhos. Essa era a visão que Tomé tinha do Cristo. Tomé pôs-se a chorar discretamente. Logo, porém, como se o olhar do mestre buscasse entre os milhares de criaturas reunidas. Gente, aqui, quando eu li esse trecho aqui, né, quando eu estudei nas primeiras vezes a passagem da crucificação do Cristo, e eu vi, né, aqui no Humberto de Campos, Jesus, o que ele está fazendo com Tomé? Ele está acolhendo Tomé. Jesus está na cruz, martirizado, e está acolhendo, e está amando. Olha isso. Tomé se pôs a chorar discretamente. Logo, porém, como se o olhar do mestre buscasse entre os milhares de criaturas reunidas, Jesus sabia que ele estava ali, observou que Jesus o fitara, olhava para ele, encontrou ele, e, magnetizada pela sua afeição divina, avançou hesitante. Desejava escutar daqueles lábios adorados a reprovação franca e sincera que merecia o seu condenável procedimento. Esse trecho aqui, desejava escutar, é um trecho importante também, para a gente destacar. A gente já estudou algumas passagens aqui, falando, né, tentando entender um pouco sobre as colocações que são feitas. Deus pune, né? Que se Deus é punitivo, se Deus aplica a pena, né? Se Deus... Olha essa passagem, olha esse acontecimento, esse sentimento de Tomé. Não é Deus que vai apontar o dedo um por um. Quem nos julga é a nossa própria consciência. Quando a gente se confronta, quando cai a ficha e a gente desperta para o erro verdadeiramente, é aí que começa o nosso julgamento. Julgamento feito pela nossa própria consciência.
desejava escutar daqueles lábios adorados a reprovação franca e sincera de que merecia o seu condenável procedimento. O arrependimento dele foi tanto que ele desejava, seria para ele bom ouvir Jesus, né, falar para ele. Fugindo ao testemunho da hora extrema, aproximou-se ofegante da cruz e, deixando perceber que apenas cedia uma necessidade espiritual naquele instante supremo, ouviu Jesus dizer-lhe em voz quase imperceptível. Tomé, olha, Jesus ensinando, nessa hora de sofrimento, Jesus ensinando. Tomé, no evangelho do reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. Está vendo eu aqui, me entregando com fé, com resignação ao Pai? Esse é o sinal. O apóstolo compreendeu-lhe as palavras e chorou amargamente. Passou, né? Jesus foi crucificado. Não obstante a advertência do Messias, adivinha? Não foi o suficiente. Feita do alto da humilhação e do sofrimento da cruz, o discípulo continuava naquela atitude que se caracterizava por dúvidas quase invencíveis. Não foi o suficiente ainda para Tomé. Considerava o Cristo, não entendia, né? Como foi ali o maior motivo de dúvida de todos eles. Como assim o mestre foi martirizado daquela forma? O mestre era só amor. Como pode isso? Não, tem alguma coisa de errado aí. Considerava o Cristo a mais alta figura da humanidade. Em se tratando do amor que ilumina as estradas escabrosas da vida material. Mas no que se referia ao raciocínio, Tomé mantinha certas restrições. Sua alma se deixava empolgar por inúmeras indecisões. Quando a notícia fulgurante da ressurreição estalou em Jerusalém, por entre vivas manifestações de alegria, ou seja, né, o que Humberto de Campos está falando aqui? Tomé passou por aquela situação, aquele sofrimento extremo de ver o mestre. Ainda na cruz, o mestre falou para ele, Tomé, a entrega a Deus, o sinal da comunhão com Deus é esse aqui, ó, a entrega com fé. Ainda assim não foi suficiente. Jesus foi crucificado, né? Depois foi colocado o corpo dele lá, e eles estavam ali meio que perdidos, né? E Tomé ali pensando, muito pensativo, quando chegou a notícia de que o mestre foi visto novamente, né? A gente sabe lá, né? A primeira, Maria Madalena, que viu e tal. E essa notícia chegou nos ouvidos de Tomé. Maria de Magdala, Pedro, João, bem como os outros companheiros, tinham visto o Senhor e tinham-lhe escutado a palavra consoladora e divina. Incerto de si mesmo, quase vencido na sua escassa fé, ou seja, quase entregando os pontos, quase achando que aquilo tudo foi uma alucinação, o discípulo procurou os amigos diletos, ansiando pela manifestação do mestre adorado. Foi ele buscar, né, onde estavam Pedro, João, onde os discípulos estavam reunidos ali, e onde veio a notícia de que Jesus tinha aparecido, foi ele para lá, para querer ver também, né? Então, a razão fria do apóstolo notou que um clarão novo o invadia e lhe penetrava a alma. Ele chegou lá, onde os discípulos estavam, e Jesus veio. O mestre veio, iluminado. Compreendeu finalmente, que o martírio do coração que ama se reveste de misterioso poder. Tocado pela humildade do mestre redivivo, prosternou-se e chorou. Suas lágrimas eram de ventura e lhe proporcionavam ao espírito um júbilo, cujo preço todos os tronos da terra eram miseráveis e pequeninos. Ali, Tomé conseguiu compreender quão pequeno é o poder material, perto, né, da magnitude do amor do Cristo. Ali ele conseguiu, ainda bem, né, finalmente.
Suas lágrimas eram de ventura, tá? Sua alma acabava de vencer uma grande batalha. Olha a batalha de Tomé. Vamos ver se essa batalha está dentro da gente. O coração triunfara do cérebro. Aquele cérebro que palpita, que pensa, que calcula, que nunca chega a uma decisão, que nunca chega a uma razão, mas que quer buscar a razão, mas que não consegue alcançar. Esse fervilhar de pensamentos que põe de lado a nossa fé. O coração triunfara do cérebro. O sentimento lhe acrisolara a fé. Crisolar é aprimorar. Um dos significados, né, do sentido de acrisolar é aprimorar. O coração triunfara do cérebro. O sentimento aperfeiçoou a fé. Então, a razão fria... essa aqui está repetindo. Eita, peraí. Peraí, amores, deixa eu ver o que eu acho que está faltando. Não, tá certo, termina aqui. Então, nesse momento, só nesse momento, nem vendo Jesus crucificado, falando com ele, né? Tomé, perceba, Tomé. Perceba a minha comunhão com o Pai. Perceba que a minha entrega, essa entrega que Deus quer de nós. Nem naquele momento, Tomé conseguiu colocar de lado os seus pensamentos. Mas quando Cristo apareceu para ele, né? E aí tem aquela passagem que ele tocou, Jesus apontou as mãos, ele tocou nas feridas, só aí a ficha dele caiu. E ele teve a verdadeira consciência do que é a verdadeira entrega, o verdadeiro sinal do verdadeiro cristão. Aqui a gente termina o capítulo, amores. Alguém quer colocar alguma coisa? Vocês viram que eu acidentalmente eu já coloquei umas perguntinhas para a gente pensar aqui. Hein? O Tomé acabou tendo o fenômeno que ele tanto queria, né? O Tomé acabou tendo o fenômeno que ele queria? Ele de certa forma, né, Arthur? Viu o Cristo crucificado, viu o Cristo morrer e viu o Cristo voltar, né? É isso que você está falando, Arthur? Isso aí. Isso, né? Ele precisou ainda, né? Mas todos os outros também, né? Não vamos deixar... Vamos crucificar Tomé. Todos estavam ali me pedindo, mas Tomé realmente precisava um pouco mais. Marcinha, quer falar? Não. Não? Então, preparei aqui rapidinho para a gente aquela pergunta. E aí? O que a gente deseja de Jesus? O que a gente espera do Mestre? O que o Mestre espera da gente? A gente já se fez essa pergunta? Quem quer falar alguma coisa? Não é fácil essa pergunta, né? Jesus entregou tudo, né? Entregou o seu amor, como entrega até hoje, a sua presença, os seus ensinamentos. O que falta para a gente? É isso que ele está perguntando. O que vocês ainda querem de mim? O que falta para a gente é vontade, né? Vontade. Vontade forte e persistente, né, Arthur? E eu só espero que ele tenha bastante misericórdia para mim. E para mim também. Tamo junto, Arthur. Nós. Pri, quer falar? Pode falar. Eu acho que falta um pouco de evolução da gente também, né? Mas a gente está aqui para isso, né? Evolução espiritual é para isso. De entender que não é nada no nosso tempo, né? No tempo de Deus, enfim. Várias questões que eu me peguei aí, me perguntando, me questionando, e várias vezes eu, tipo São Tomé, né?
que bate em São Tomé na gente quando a gente passa algum aperto. Ô, Jesus, o que que eu fiz para merecer isso aqui? Eu estava lá na hora da crucificação te jogando uma pedrinha, né? A gente se pega muito nessas coisas quando algo de ruim acontece. Mas eu acho que faz questão também, faz parte da nossa evolução de entender, né, direitinho toda a história que Jesus trouxe para a gente. Acho que a gente ainda não está evoluído o suficiente para entender isso, não. Por isso que a gente se pega se questionando o tempo inteiro, né? Muito bom, Priscila. É verdade. As mensagens do Evangelho, né? Hoje a gente se volta muito, a gente tem se voltado muito para o estudo das mensagens do Cristo. É até uma coisa que não era muito comum no meio espírita, né? Se debruçar sobre os textos do Evangelho. Isso é uma coisa relativamente nova, né, no nosso movimento espírita. Mas eu tenho um pensamento sobre isso. Isso não é um movimento aleatório e ao acaso. Isso é um movimento porque depois de passar de um certo conhecimento, que a principal chave que nós temos, que é o Espiritismo, trouxe para a gente está começando, a gente está engatinhando, e eu falo isso não é só de mim, não, porque eu ainda estou lá sementinha, eu falo isso dos mais estudiosos. Estamos ainda engatinhando para conseguir entender a mensagem do Cristo. A gente está começando a se debruçar sobre os textos do Evangelho, tentando entender ali a mensagem dele. Só que a gente pode ler todos os livros, a gente pode ler tudo que há de melhor explicativo hoje sobre o Evangelho, sobre texto bíblico, sobre tudo, que ainda falta uma ferramenta importantíssima para a gente compreender. É saber amar. Porque se a gente não tem a capacidade de amar, a gente vai ler, reler, estudar, e a gente não vai ainda absorver a mensagem que está ali no Evangelho de Jesus. Então, a gente está começando a conseguir compreender, mas compreender mesmo só quando a gente aprender a amar. Fala, Carlinha. Carlinha, depois a Márcia. Eu estou aqui pensando, né, porque essa passagem de Tomé sempre me deixa sem ar, né? E aí, né, quando o Arthur falou vontade, engraçado, o Arthur falou vontade, ao mesmo tempo veio a palavra vontade na minha mente. Mas, em contrapartida, talvez a palavra vontade sozinha não seja a que mais descreva o que eu sinto. O que descreve o que eu sinto é uma vontade fervorosa. Por quê? Porque, assim, há 2000 anos atrás, provavelmente eu estava no circo romano, aplaudindo, né? Hoje, bem ou mal, a gente está aqui estudando a vida do Cristo, né? Fazendo esses estudos, estando nesse esforço de aprender a amar para compreender verdadeiramente a mensagem, né? Então, assim, a gente já caminhou, né? E assim, e o quanto que isso é importante para cada um de nós, né? Porque se você for pensar, provavelmente eu estava aplaudindo a crucificação de Jesus na época do martírio, né? E hoje, de alguma forma, a gente já, apesar das nossas imperfeições, apesar da nossa pouca vontade, ou talvez da nossa vontade não tão firme, a gente caminhou, né? E isso é importante a gente olhar para trás e perceber também. Muito bom, Carlinha. Eu também concordo com você. Eu já falei num estudo aqui, né, que a gente tem mania, né, de olhar para a gente e falar, estou muito longe disso, né, estou muito longe de evoluir e tal. Mas não, é isso que você falou. A gente está aqui, né, terça-feira, reunidos, estudando um pouco, tentando entender, compreender a mensagem do Cristo, já é um caminhozinho andado, porque, olha, tem uma gama de irmãozinhos, né, que ainda não conseguiram despertar. Então, infelizmente, né? Mas então a gente que está aqui, dá para dar uma acariciadazinha assim na gente, falar assim, muito bem, estamos ali estudando, tentando pelo menos, né? Fala, Marcinha. Essa
pergunta que desejam de mim talvez tenha mais a ver com a resposta, né? Tenha mais a ver com o que nós desejamos de nós mesmos. E eu acho que é muito difícil ainda, é muito difícil para a grande maioria, eu penso assim, pelo menos para mim ainda saber o que eu desejo de mim. Então, responder essa pergunta, que desejam de mim, imagina. A gente vai colocar a toda a expectativa, todas as respostas, e aí vem de querer ver fenômeno, essas coisas, né? Eu acho que tem muito a ver com o que desejamos de nós mesmos. Muito bom, Marcinha, essa colocação sua. Muito bom. Até porque Jesus, né, a gente já viu aqui em várias passagens, né? E no próprio estudo de outros livros, que sem o autoconhecimento, sobretudo no estudo de Joana de Ângeles, né? Sem o autoconhecimento, né? Sem a gente ter o nosso autoconhecimento, a gente não se transforma. E se a construção do reino de Deus é uma construção interna no nosso coração, a gente precisa olhar para dentro da gente e fazer essa pergunta. Muito bom, muito bem colocado você, né? Porque se eu não estou conseguindo, o que está me impedindo? O que eu estou fazendo que eu estou me sabotando, né? Em que momento, por que motivo eu não estou progredindo? E a resposta sempre está dentro da gente, né? Porque se a vontade está dentro da gente, o que impede também está dentro da gente. E para a gente conseguir compreender, a gente precisa olhar para dentro, né? E esse é um processo difícil, necessário, mas difícil, né? Às vezes a gente se confronta com coisas que a gente tem que dar um passinho para trás, né? E levar um tempo ali no nosso deserto, né? Ir para o deserto do pensamento, ficar ali ruminando as ideias, para poder digerir o que a gente descobre às vezes dentro da gente, né? E aí muita gente acha mais confortável mesmo alguma outra religião, sem querer atacar nenhuma outra, que dá ali uma resposta, ó, A mais B vai dar isso aqui, acabou, e fica simples assim. Sim, é verdade. Eu tava começando a fazer um estudo com a irmã Aila, que é uma madre superiora da Igreja Católica, que ela tem um estudo maravilhoso sobre carta de Paulo aos Hebreus, explicando as cartas. Ela estudou 7 anos estudando a carta de Paulo aos Hebreus, e ela fala, lida errada. A mensagem, né, de Paulo é assim, ó, chega de exteriorização, chega de manifestação exterior. A gente precisa olhar para dentro. A mensagem de Jesus é para a gente olhar para dentro. Então, é isso, né? É muito bonito. Fala, Luzinha, Lu quer falar? Tá com o microfone fechadinho. Adri, primeiro vamos dar tchau para o Francisco, que ele está tentando dar tchau ali, dizendo que está indo. Ih, eu não vi. Tchau, Francisco. Saiu. É porque ele tem culto do evangelho no lar. Isso. Então, eu queria só complementar, amiga, o que você falou. Diante dessa pergunta, né? O que a gente precisava, que seria amar, né? E aí eu queria complementar, que tem muito a ver também com o nosso estudo de hoje, que é a nossa fé, né? Que a gente precisa ter fé. Porque quando a gente tem fé, a gente não precisa de nada, não precisa ver nada para a gente crer. A gente precisa de provas para a gente saber que Deus está com a gente, de que Jesus não nos desampara com os seus exemplos, com o amor que ele nos deixou. Então, aliado ao amor, a gente precisa cultivar a nossa fé, né? Fortalecer a nossa fé diariamente, porque a fé é a que nos move, é que consegue que a gente caminhe. Quando a gente acorda um dia desanimado,
se a gente lembrar da nossa fé, a gente acredita que aquele desânimo vai passar, e que só depende de nós. Então, o nosso esforço para exercitar o nosso amor, para dar mais do que nós temos, né? Porque todo mundo, todas nós, temos muito amor para dar, e que às vezes a gente fica ali quietinho, acha que não pode fazer nada pelo próximo, né? Mas um sorriso já é um amor que a gente está dando para o nosso próximo. Então, exercitar a nossa fé e o nosso amor, eu acho que isso é o que querem de nós. Muito bom, Lulu. Você vai ver que eu vou encerrar falando sobre a fé, hein? Acho que tá conectadazinha, hein? Nosso último slide vai falar sobre a fé. Carlinha, quer falar? É que eu meio que a internet aqui está muito ruim, aí eu meio que perdi o time da Marcinha. Quando a Márcia fala, né, que é o que a gente deseja, né? Aí eu pensei o seguinte: Jesus não se frustra com nenhum de nós, porque ele nos conhece do avesso, né? A gente é que se frustra, porque a gente ainda acha que pode mais do que a gente realmente pode. Então, assim, Jesus sabe exatamente o que cada um pode dar, sabe? E, assim, ele não quer nem um grãozinho de arroz a mais, porque ele sabe o que cada um pode dar. Então, às vezes, a gente é que se frustra, né? Porque a gente acha que pode dar mais do que a gente verdadeiramente pode. A nossa expectativa que é maior, né? Muito bom. Então, eu coloquei aqui, ó. Desejamos nos inspirar nos seus ensinamentos ou desejamos ainda que prove estar ao nosso lado? Desejamos nos inspirar nos seus ensinamentos de perfeita comunhão com Deus, e Deus com minúsculo ficou feio, através do mais perfeito amor aos semelhantes, ou desejamos apenas ser amados? Né? O que a gente deseja? Olha aí, falando do desejo. Isso que a Marcinha trouxe, que a Carlinha falou, né? O que está dentro do nosso desejo? O que a gente deseja, né? E por último, penúltimo, Deus não exige que os homens, a fala de Jesus, o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmo. Olha aí, ó. Marcinha também está conectada, ó, no nosso estudinho. Olha aí, Marcinha, o que você falou. É isso que Deus quer, né? Que a gente se conheça no santuário íntimo de nós mesmos, né? Porque só assim a gente vai conseguir construir. E por último, o coração, né? A última fala sobre Tomé. O coração de Tomé triunfara do cérebro e o sentimento lhe acrisolara a fé, lhe aperfeiçoara a fé. E aí eu trouxe, né, falando da fé que a Lu falou, aí Lu, a fé que você falou. E eu trouxe, né, antecipando para a gente encerrar, um pequeno trecho do capítulo 28, que a gente vai estudar lá na frente, que é o bom ladrão, né, que também é a mesma passagem de Jesus crucificado, só que aquela passagem que Jesus olha para o ladrão que está ao lado dele, né? A fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Não importa a saúde ou a enfermidade do corpo. Não tem significação os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens e retirá-los, restituí-los em tempo oportuno. E caminha sempre com serenidade e amor por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Então, esse, né, é um instrumento que faltava a Tomé. Aperfeiçoar a sua fé, entregar-se verdadeiramente ao Cristo em qualquer circunstância que fosse. Ter a verdadeira comunhão com Deus é isso, né? Reconhecer que não é só na glória material, na saúde, é nos momentos de dificuldade também, e principalmente que a gente prova a nossa fé.
que a gente prova a nossa comunhão com o Pai, né? Então, faltava a Tomé isso, né? Faltava o coração triunfar do cérebro, faltava se deixar entregar pela fé, faltava fortificar no seu coração a comunhão com Deus. Essa é a mensagem do capítulo forte, para a gente começar o nosso ano, dar aquela sacudida. E como sempre, meus amores, para mim foi maravilhoso ter vocês aqui de novo, no nosso retorno, no nosso estudo. O Francisco, eu preciso ir para o culto. Muito bom rever vocês. Um beijo no coração. E eu falo mesmo, viu? Alguém quer colocar? Marcinha, quer falar? Tá com a mão levantada. Quero saber quem está acompanhando você no estudo de hoje, aí fazendo companhia no quarto. É Jesusinho, olha ele ali. Você não estava aqui no início quando eu mostrei, ó. É meu Jesusinho, olha ele aqui. Eu que fiz esse Jesusinho para as aulinhas da evangelização, ó. Aí eu botei ele ali hoje. Botei ele no cantinho para acompanhar a gente. Tá de olho na gente ali, ó. Tá lá de olho na gente ali em cima da cama. Amores, obrigada. Marcinha, Pri, Juliette, Arthur, Elza, Lu, Carlinha caiu. Mais uma vez, pela contribuição de vocês, por essa vibração maravilhosa. E perguntar quem quer fazer a nossa prece final. Eu não fiz a prece inicial. Quem quer fazer a prece final? Vou fazer então, tá? Já que eu não fiz a inicial, vou fazer a prece final. Vamos então fechar os nossos olhos, aproveitar essa vibração boa que essa leitura nos trouxe, que essas reflexões nos trouxeram, entregar os nossos sentimentos a Deus, as nossas dificuldades, entregar ao Pai os nossos caminhos, mas sem que estejamos inertes, que tenhamos força, perseverança para levantar, seguir o caminho com fé. E a Ti, Pai, pedimos, sabemos da Sua misericórdia, sabemos do Teu amor, sabemos da Sua paciência conosco, mas pedimos, permita, Pai amado, que a espiritualidade amiga nos envolva, que a espiritualidade amiga fortaleça em nossos corações o amparo necessário. Sabemos, Pai, que de vezes a estrada nos parece difícil, mas sabemos também que está sempre ao nosso lado. Que essa certeza seja viva em nossos corações, desde o momento que acordamos até o instante em que nos deitamos. Que possamos ter, Pai, o pensamento sempre voltado a Ti. E que assim, nesse esforço que sabemos reconhecido dentro das nossas limitações, possamos galgar, nem que seja um degrauzinho, nesta vida ainda, Pai, em direção a Ti. Por tantas bênçãos que percebemos, por tantas outras que não conseguimos perceber, somos gratos. Gratos por tudo, Pai, que vem de Ti. E assim, encerramos com pensamentos felizes esse momento de estudos e reflexões desta noite. Ser conosco, Pai amado, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, amores. Terça-feira que vem, estamos agora, vamos engrenar direto, hein? Sem falta, hein? Beijinho, fiquem com Deus. Tchau, Arthur. Tchau, Elza. Fiquem com Deus. Beijo.